Alô galera do nosso canal, beleza? O meu amigo Paulo Shirokuma mandou uma mensagem pra mim dizendo: pô, muda um pouco de cenário, que teus vídeos são bacana, mas eu não gosto dos teus cenários. Aí pra mudar de cenário eu resolvi gravar esse vídeo, inclusive ilustrando uma história do nosso amigo Paulo Shirokuma. O Paulo Shirokuma, ele foi trabalhar no Japão anos atrás e ele saiu do Brasil e o voo dele fazia escala em Londres. Quando chegou em Londres, aí o aeroporto de Londres é muito grande, né? E fez a conexão lá e ele não conseguia ler as placas lá para direita, esquerda, para cima, para baixo. Ele ficou, segundo ele, né, ele ficou 5 dias na esteira do aeroporto de Londres, onde passam as malas lá, esperando que algum cristão o encontrasse e o orientasse como pegar o voo rumo ao Japão. Até que apareceu um brasileiro e, percebendo que ele estava muito tempo sozinho na esteira rolante ali girando, o orientou. Essa história do Paulo, ela ilustra, infelizmente, a situação de muitos bons profissionais, mas que não conseguem competir ou que não conseguem um emprego melhor justamente porque não falam inglês. Infelizmente, né, hoje o inglês em nível avançado é extremamente necessário. Eu estava dando uma olhada no site de algumas vagas de emprego na internet para estagiário e trainee, né, das maiores empresas, e todas elas exigem, além da formação específica, de algumas outras qualificações, as empresas exigem que o candidato consiga conversar em inglês em nível avançado. Por que isso acontece? A maioria das empresas hoje, das grandes empresas, elas trabalham em uma planta global, né? Como é que é essa planta global? Elas compram peças da China, compram peças da Austrália, montam na Argentina, chegam no Brasil, mudam de embalagem, exportam para o mundo todo. Ou seja, as empresas produzem com insumos do mundo todo, utilizando mão de obra do mundo todo. O que une essas empresas é um sistema eficiente de logística, a visão de mundo que ela compartilha com seus funcionários, os valores que ela exige que os funcionários internalizem e uma língua que eles consigam se comunicar, que é o inglês, né? Então, como as empresas produzem no mundo todo, com pessoas de várias nacionalidades, elas elegeram a língua inglesa para fazer contratos, inclusive contratos de trabalho, e como língua interna da comunicação global. Isso me lembra também um grande escritor italiano chamado Boccaccio. O Boccaccio foi um grande escritor italiano, ele escreveu o Decameron, né, que é aquele conto onde, no auge da peste bubônica, algumas moças, rapazes se encontram numa casa e à noite, né, eles começam a contar histórias sobre aquilo que eles queriam fazer, sobre suas fantasias, ilusões, sobre suas vidas e tal. Se tornou um clássico da literatura universal. O Boccaccio também, ele foi o primeiro autor, pelo menos documentado, né, que chamou a comédia do Dante de Divina Comédia, de divina, né? O Dante escreveu o livro A Comédia e o Boccaccio ficou tão apaixonado por este livro que disse que ele era divino, né? Que era a Divina Comédia. E a partir de então toda a humanidade passou a denominar a obra do grande Dante Alighieri de Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro clássico, né, da literatura mundial que conta a história quando entre uma história filosófica, né? Ele faz uma narrativa filosófica entre os ambientes do além-mundo, né? Céu, o inferno e o purgatório que a Igreja Católica inventou para vender indulgência na Idade Média. E o Boccaccio também, ele, dentre as coisas que ele produziu, ele dizia que desde aquela época, lá em 1300 e alguma coisa, né, no século XIV, existiam muitas pessoas que queriam ser intelectuais, mas não tinham condição de falar uma outra língua, mas que não falavam em outra língua, né? No caso, o latim. Então, Boccaccio dizia, ó, tem muito cara aí que passa por intelectual, mas que não consegue conversar em duas línguas. Na Idade Média, não custa lembrar, a maioria das obras, a maioria da produção científica, da produção literária, da produção intelectual, toda ela foi escrita em inglês. Em inglês, em latim. O latim era a língua comum, o latim era a língua dos intelectuais da Idade Média. As obras, as aulas, a Bíblia, né? A Bíblia, que era a Bíblia era o livro mais lido na Idade Média, e a Bíblia
mais comum era a Vulgata, né? Que era o latim, que depois, inclusive, ajudou a orientar a formação da língua portuguesa, né? A Vulgata. E desde aquela época, aquele intelectual italiano já dizia, ó, não adianta você querer ser intelectual se você não consegue conversar em duas línguas, porque você vai produzir por exemplo, você vai produzir uma grande obra em português e poucas pessoas vão ler, né? Agora, se você produzir em latim, essa obra teria uma repercussão muito maior naquele mundo da Idade Média. E isso vale para os profissionais de hoje, para todos os profissionais. Infelizmente, as empresas hoje, elas precisam de profissionais que tenham várias qualificações. E dessas qualificações, uma delas, sem dúvida, é saber falar, pensar, escrever e mentir em inglês. Isso é muito importante. Quando essa crise passar, as empresas vão voltar a contratar várias pessoas. E no processo de contratação de novas pessoas também surgirão vagas para novos chefes, novos gestores. Imprescindivelmente, as pessoas que vão se colocar nas melhores formações após crise, ou nas melhores vagas que surgirão, serão aquelas que conseguem ter várias habilidades, inclusive falar inglês. A gente não pode esquecer que aqui na nossa Zona Franca de Manaus, a maior parte do capital investido é de fora, né? Ou do sul e sudeste do país, o americano, o japonês, o alemão, o canadense. Então, se você está nesse momento desempregado, se você tem uma grana sobrando, faça um curso de inglês. Comece a fazer inglês, mas não é aquele inglesinho assim só para você entender algumas letras de rock, não. É o inglês avançado, porque as empresas exigem inglês avançado. Se você está trabalhando muito, se você anda muito ocupado, né? As empresas, quando demitiram agora, enxugaram muito e muitas pessoas acumularam várias funções. Se você está super atarefado e não fala inglês, arrume um tempo e faça um curso de inglês. Porque daqui para frente, para as pessoas que querem ocupar os melhores cargos de gestão, as melhores vagas das melhores empresas, infelizmente ou impreterivelmente terão necessidade de falar inglês. Aí não fique que nem o Paulo, 5 dias na esteira de Londres, olhando para todas as placas, tentando entender o que elas querem dizer. Corra atrás, faça um curso de inglês, existe curso de inglês online, existe curso de inglês presenciais, mas pelo menos comece, para que a empresa, percebendo que você tem pelo menos condição mínima de se comunicar em outra língua, ela inclusive pode financiar para você uma vaga no exterior, um intercâmbio no exterior para você adquirir novas habilidades e aperfeiçoar o idioma que as empresas atuais elegeram como principal. Beleza? Valeu!